Olá, bem-vindos à nossa terceira aula da nossa capacitação de letramento climático. Hoje nós vamos abordar dois temas importantíssimos, que são comunidades tradicionais e suas tecnologias ancestrais, assim como agricultura sustentável e como ela está diretamente conectada com a segurança alimentar. Esses dois temas se conectam e ao longo dessa aula nós vamos entender quais maneiras nós podemos tomar para enfrentar as mudanças climáticas. Comunidades tradicionais são compostas por povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, entre outros. São essas comunidades que têm uma relação direta com a natureza. Eles tiram o que precisam da natureza e, por outro lado, eles ajudam a manter o ecossistema e a vida dentro daquele local. Então existe uma troca, uma relação mútua onde um entrega para o outro. Natureza entrega para as comunidades tradicionais e comunidades tradicionais cuidam daquele ambiente. E esse tipo de relação cultural é passado de geração em geração, que podemos chamar de tecnologias ancestrais, porque é passado do mais velho para o mais novo. E assim se segue esse ciclo, passado de geração em geração, de como essa relação com a natureza deve ser mantida. Essas práticas são formas sustentáveis de utilizar a terra e a água de forma que se preserve o meio ambiente e os recursos naturais. Um exemplo é a rotação de culturas, que é utilizado por muitos povos indígenas, que essa técnica é utilizada para manter a fertilidade do solo e evitar o esgotamento dos nutrientes. Outro exemplo que eu posso trazer para vocês, que é muito utilizado em comunidades de povos tradicionais, é o manejo e conservação da água captada pela chuva. É uma forma de conseguir conservar e preservar esse bem que é tão vital. Essas tecnologias são fundamentais nos dias de hoje, pois elas não só ajudam a preservar o ecossistema, mas também ajudam a enfrentar os desafios causados pelas mudanças climáticas. E aí eu pergunto a você, aluno, quais lições podemos tirar a partir dos conhecimentos apresentados pelas comunidades tradicionais para podermos enfrentar os desafios causados pela crise climática que enfrentamos hoje? Você lembra que na nossa aula anterior eu trouxe aqui dados de como as mudanças climáticas têm afetado o nosso modo de produzir os nossos alimentos? Por isso, quando a gente fala de agricultura sustentável, é tão importante ter essa compreensão para que a gente repense os nossos meios de produção. A agricultura sustentável é o modo de produzir alimentos a partir da preservação dos recursos que ela utiliza, como, por exemplo, o solo, a água, o ar. É um modo de produção eficiente que não vai emitir, por exemplo, gases de efeito estufa, diferente da agricultura convencional, que utiliza diversos produtos químicos. A agricultura sustentável, ela não só procura produzir alimentos em harmonia também com o meio onde ela está inserida, como ela não produz nenhum alimento com produtos químicos. Então ela também é benéfica para a nossa saúde. Isso é importante pontuar aqui. O aumento dos eventos climáticos extremos faz com que secas e enchentes afetem diretamente a agricultura. Por isso, pensar formas sustentáveis para produzir os nossos alimentos garante a segurança alimentar. Por exemplo, agrofloresta e permacultura faz com que os meios de produção consigam ser mais resistentes a esse tipo de evento. Essas práticas agrícolas sustentáveis, que são promovidas como soluções para enfrentar os desafios das mudanças climáticas, na verdade já têm suas raízes profundas. Elas foram trazidas e desenvolvidas por povos indígenas e povos africanos, passado de geração em geração até os dias de hoje, que são chamadas, como falamos antes, de tecnologias ancestrais. O que nós aprendemos com a aula de hoje? Nós conhecemos quem é que faz parte das comunidades tradicionais,
Quem compõe são povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, entre outros povos, que seus saberes são ancestrais, são muito antigos e que é passado de geração em geração, onde nós chamamos de tecnologias ancestrais, e que essas tecnologias ancestrais, esses saberes, são aplicados na agricultura que hoje nós chamamos de agricultura sustentável, mas que suas práticas antigas já trabalhavam um modo de produção de alimento que respeitam o meio ambiente, que respeitam a biodiversidade, que consegue ter uma troca onde quem coleta o que a natureza dá também cuida dela. E tudo isso compõe estratégias que hoje nós podemos usar, ou melhor, valorizar e reconhecer que podemos usar para enfrentar os desafios causados pelas mudanças climáticas. Até a próxima aula.